Para o nosso projeto, foi escolhido para análise o sistema de arrefecimento automotivo. Esse sistema tem a função de manter a temperatura ideal de funcionamento do motor, estabilizando sua temperatura de acordo com as condições. O motor trabalhando na temperatura ideal gera menos atrito e, consequentemente, um menor desgaste. O sistema de arrefecimento consiste na passagem do líquido de arrefecimento pelos componentes, entre eles o radiador, que é o trocador de calor do sistema. Dentro dele existe uma colmeia onde o líquido passa para ser resfriado e, consequentemente, resfriando a temperatura do motor. A ventoinha, que é responsável pela circulação forçada de ar. Seu funcionamento inicia quando não existe o fluxo de ar adequado, ou seja, quando o carro está parado ou em baixas velocidades. O reservatório de expansão, que além de reservar o fluido, também dispõe de um espaço interno para a expansão do ar sob alta pressão, no sistema em temperaturas altas. O motor, onde o fluido passa pelas galerias com a função de refrigeração. As mangueiras, que são os condutores por onde passa o fluido. E a bomba d'água, que é responsável por fazer a circulação de água no sistema. Ela é acionada pela correia junto ao alternador. Mesmo se não houvesse a bomba no sistema, a diferença de temperatura no sistema faria em pequenas doses este movimento. Quando o motor não está na temperatura ideal, ou seja, ainda está frio, a válvula termostática interrompe a passagem do fluido entre o motor e o radiador, permitindo o aquecimento rápido do motor. A partir do aquecimento do motor, a válvula termostática começa a dilatar, possibilitando a passagem do fluido pelo sistema, de acordo com a especificação ideal da temperatura de trabalho. Uma vez que a cera expansiva tem atingido sua dilatação máxima, o fluido aquecido possui caminho livre por meio das mangueiras até o radiador. Na maioria dos automóveis convencionais, a temperatura média de abertura da válvula termostática varia em torno de 90 graus. O fluido aquecido, ao entrar no radiador, entra em contato com as paredes da colmeia, que apresentam uma diferença de temperatura em virtude da passagem de ar quando o carro está em movimento. Assim, o fluido é resfriado à medida que percorre todo o radiador até sair na temperatura ideal e ser reenviado ao motor. Como já foi mencionado, a ventoinha tem a função de fornecer um fluxo constante de ar ao radiador quando o veículo não está em movimento ou em velocidade insuficiente para o ideal resfriamento do fluido. O seu acionamento se dá por meio de um sensor térmico. A válvula termostática tem em sua composição a chamada cera expansiva, que se dilata com o aumento de temperatura. Num primeiro momento, a válvula permanece fechada, pois a temperatura ainda não atingiu o ponto necessário para provocar sua abertura, e por consequência, a água circula somente no motor. Conforme a temperatura do motor aumenta, a válvula se abre gradativamente, pois a cera recebe calor por condução e sua dilatação provoca a compressão da mola interna da válvula, causando a abertura da válvula e liberando a passagem da água com temperatura elevada do motor para o radiador, onde será resfriada. A água chega ao radiador com a temperatura elevada que recebeu do motor. No radiador, a água circula pelas aletas, canais que estão expostos à circulação de ar. Essa circulação ocorre naturalmente quando o veículo está em movimento, uma vez que o radiador está exposto ao ambiente na grade frontal do veículo. Quando o veículo permanece parado por um período maior, a circulação de ar precisa ser forçada pelo ventilador. Em ambos os casos, o ar que circula retira calor das aletas do radiador por convecção, reduzindo assim a temperatura da água no interior das aletas antes que essa água retorne ao motor.